Olá, meu nome é Maria Passabon Borges, eu faço Engenharia de Produção na UF de Rio das Ostras e este vídeo faz parte de um projeto da minha turma de Cálculo 3 chamado Cálculo 3 na Web, que foi pensado com o intuito de nos avaliar e ao mesmo tempo ajudar alguém que tem alguma dúvida nessa matéria. Vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo caso haja alguma dúvida. Antes de apresentar a questão, preciso me certificar que vocês saibam dos pré-requisitos para resolvê-la. E estes são os pré-requisitos. É uma questão sobre derivada direcional, então é necessário saber a fórmula de derivada direcional, derivadas parciais, o que é vetor diretor, calcular a norma de um vetor. E para aplicar na fórmula de derivada direcional, eu preciso saber se a função é diferenciável ou não. Caso ela não seja diferenciável, eu tenho que jogar na definição. Eu também preciso me certificar que o vetor dado é unitário também para jogar nessa fórmula. Os links de sites com conteúdo estão na descrição. Então, vamos à questão. A densidade em qualquer ponto xy de uma chapa retangular no plano xy é ρ igual a 1 sobre raiz de x² mais y² mais 3. Letra A. Encontre a taxa de variação da densidade no ponto 3, 2, na direção do vetor u, que é cosseno de 2π sobre 3, seno de 2π sobre 3. E letra B. Encontre a direção e a magnitude de variação máxima de ρ em 3, 2. Vamos lá, começando pela letra A. A primeira coisa que eu tenho que fazer é anotar a fórmula, o ponto e o vetor. Essa primeira fórmula é a fórmula geral de derivada direcional. Como a nossa função é ρ, a gente vai substituir o f pelo ρ. E para melhorar um pouquinho mais, essa fórmula aqui é a fórmula que a gente vai usar. Então, o que a gente precisa? A gente precisa da derivada com relação a x e a derivada com relação a y nesse ponto. Então, vamos calcular. Derivada de ρ em relação a x no ponto 3, 2. Para derivar a função, eu uso a regra do quociente. Derivada da de cima, derivada de 1 com relação a x é 0, vezes, repito toda a parte de baixo. Agora, eu repito a de cima e derivo a parte de baixo. Como é que a gente deriva a raiz? Raiz é a função elevada a meio. Então, eu vou botar meio vezes a função a meio menos 1 vezes a derivada que está dentro da função em relação a x. Tudo isso sobre a parte de baixo ao quadrado. Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Aqui é 0, então a gente corta. Esse 2 corta com esse 2. Essa raiz corta com esse 2. E essa parte aqui, a gente vai fazer aqui 1 meio menos 1, que vai dar menos meio. E a gente vai descer para botar junto com essa função. Então, o que vai ficar aqui? Vai ficar menos. Isso aqui, vamos fazer por partes, para ficar mais fácil. Elevado a menos meio vezes x sobre... Como isso é igual a isso e esse expoente é negativo, a gente pode descer com esse expoente e somar, porque isso aqui é a mesma coisa que elevado a 1. Então, a gente bota igual a menos x sobre 1 mais 1 meio. 1 mais 1 meio dá 3 meios. Agora, jogar no ponto. Vamos substituir aqui, fazendo essa conta na calculadora, eu tenho menos 3 sobre 64. Esse é o primeiro valor que a gente tem que gravar. Agora vamos fazer em relação a y, que é basicamente a mesma coisa. Multiplica por 0, raiz corta com raiz, 2 corta com 2. Como eu já fiz devagar no outro, eu já vou descer com isso aqui e já vou somar. Vai ficar menos y sobre... Isso aqui elevado a 3 meios. Jogando no ponto, isso aqui dá menos 2 sobre 64.
Esse é o segundo valor que a gente vai precisar. Vamos lá olhar a fórmula de novo. Essa derivada aqui, a gente já tem. Essa derivada aqui, a gente já tem. A gente acabou de achar. Para eu jogar aqui, eu até coloquei que não devia. Eu tenho que primeiro ver se esse vetor é unitário ou não. Para eu saber se o vetor é unitário ou não, eu tenho que calcular a norma desse vetor. Norma do vetor, primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado. 2π sobre 3 é 120, né? E cosseno de 120, fazendo na calculadora, 2 vezes o π, que é 180, dividido por 3, dá 120. Jogando isso na calculadora, dá igual a 1. Quer dizer que eu posso, sim, usar esse vetor aqui mesmo. Agora eu vou jogar todos os valores que eu achei aqui. Olha, primeira derivada, segunda derivada, meu vetor que eu já sei que é unitário, jogando na fórmula. Derivada com relação a x vezes a primeira coordenada, mais derivada com relação a y vezes a segunda coordenada. Calculando isso tudo na calculadora, eu tenho esse valor, que dá aproximadamente menos 3,63 vezes 10 a menos 3. Isso que eu acabei de encontrar é a taxa de variação da densidade no ponto na direção do vetor U. Agora a letra B é: encontre a direção e a magnitude de variação máxima. Então, direção é a direção do gradiente e magnitude é a norma do gradiente. Então, eu já tenho calculado aqui gradiente, que são exatamente os valores que a gente achou calculando a derivada com relação a x e a derivada com relação a y. Mas aqui eu ainda não joguei no ponto. A gente achou esses valores aqui. Jogando no ponto eu tenho isso aqui, que é a direção do vetor gradiente. E a magnitude, norma do vetor gradiente, mesma coisa que a gente fez para calcular a norma do vetor U, que é a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Tenho esse valor aqui, que é a magnitude do vetor gradiente. Certo? Então, é isso aí.